como a mim tem feito todo dia. A Jesus toda a glória. Que minha gratidão se estenda até o vosso pastor Alexandre. Deus abençoe a vida do pastor Alexandre. E grato ao convite pelo meu mano Mauro. Tamo junto, tá? Tá comigo, cantor Matheus Oliveira. Fique de pé, o povo te conhecer. Pensa num cara famoso, é ele. Glória a Jesus. No final você dá uma palhinha aqui, tá bom? Quantos amam a palavra de Jesus? Você que possui a Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Versículo 21. Atos 27, 21, por favor. Isso. Quantos encontraram, digam amém. Escrito está: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesta que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim foi dito. É contudo necessário darmos numa ilha. Olhe para cá, queridos. Eu preciso de 15 minutos da sua atenção. Não serei muito longo, mas eu queria que você me olhasse por 15 minutos. Vai ser como um filme. A gente vai viajar só um pouco na história, para a seguida aplicar o que Deus tem para a gente. A equipe do som, se puder melhorar só um pouquinho no retorno para mim, tá bom? Vamos lá. O capítulo 27 do livro de Atos trata-se do ano 59 depois de Cristo. O período em que Paulo acabou de ser preso dentro de Jerusalém. E ao ser preso, ele vai ser levado para a Itália para ser julgado. Talvez o ano de 59, o período de Atos 27, isso, está abrindo o lado esquerdo aqui, seja a pior prisão que Paulo tenha enfrentado. Não por flagelos e dores, porque a gente está falando de quem sabe o que é sofrer. Porque Paulo mesmo escreve a segunda carta a Corinto, reconhecido por N.T. White, na minha opinião, o maior biógrafo acerca da vida de Paulo, como uma carta dolorosa ou carta ensanguentada, que depois do ano 56, quando Paulo é preso em Éfeso, é levado para Colossos. Ele fica sabendo uma notícia da divisão da igreja de Corinto. Ele começa a dilatar suas dores para que a igreja de Corinto entenda o porquê de seu desaparecimento. Então ele fala que passou fome, sede, frio, perigo de salteadores, foi apedrejado e dado como morto. Então a gente está falando de alguém que sabe o que é sentir dor. Mas só que talvez o capítulo 26 e 27 seja a pior prisão para Paulo, pois ele está sendo julgado dentro do Sinédrio, uma corte judaica a qual ele mesmo pertenceu. Porque, para quem não sabe, o Sinédrio foi criado por Esdras, porque era o conselho no lugar de julgamento onde sentenciavam quem tentasse contra a lei. De lá saiu a sentença para a crucificação de Cristo e a sentença para o apedrejamento de Estevão. O Sinédrio era composto por 72 cadeiras, sendo somente 71 ocupadas. A cadeira central, que ficava entre Anás e Caifás, era limpa e purificada, santificada, porque representava a lei e Moisés. Entre os 71 líderes religiosos estava Gamaliel, e Saulo pertenceu a uma das 71 cadeiras que era frequentada pelos líderes. Então ele foi já alguém que sentou para julgar e agora está sendo réu de juízo.
Ele está sendo sentenciado pelos que se formou com ele, porque um dos que está o sentenciando é o grande reitor da Universidade de Hilel, conhecido como Gamaliel. Gamaliel foi neto de Hilel, que era filho de Simeão, e Simeão pai de Gamaliel. Então Paulo se formou doutor da lei aos pés do fundador da universidade. O que torna para ele a prisão mais complicada é que ele está sendo julgado por uma corte judaica que ele mesmo pertenceu. E por mais que eles falem a mesma língua de doutorado, não dá para tentar mudar a mente ou a ideia de quem já tem pensamentos contrários formados ao nosso respeito. Então ele usa uma carta na manga, que é apelar para César. Na verdade, toda a terceira viagem missionária de Paulo é uma viagem de sobreaviso, a qual o Espírito Santo tem testificado aos profetas que se ele fosse para Roma ele morreria. Então Paulo sabe que ele aguarda. Não é à toa que a terceira viagem missionária é uma repetição da primeira e da segunda, que ele passa por todas as igrejas que ele havia fundado em toda a Ásia, mais de 36 igrejas, consolidando os irmãos no Espírito Santo e deixando o ar de despedida. É por isso que é normal, a partir de Atos 21, os irmãos e os anciões chorarem ao ver a partida de Paulo, porque sabiam que era a última vez que veriam o leão entre os apóstolos. Na última viagem missionária, Paulo está prestes e preparado, óbvio, a trilhar a via dolorosa de seu ministério. Ele sabe que está chegando o momento de combater um bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, porque o próprio Espírito Santo já está preparando ele para os momentos finais de seu ministério. Não é à toa que ele escreve Romanos 1,13 dizendo: Senhores, por diversas vezes eu tentei ir ter convosco, mas fui impedido pelo Senhor. Na primeira e segunda viagem missionária, quase 10 anos, o Espírito Santo impedindo ele de ir para Roma, ele querendo ir. Uma prova dessa é que historicamente ele manda a segunda carta a Roma e a carta é destruída, nunca chega ao seu remetente. E toda vez que ele tenta ir para Roma, o Espírito impede ele, dizendo: se você for, você vai morrer. Mas agora na terceira viagem missionária, o Espírito que em quase 10 anos impediu ele de ir para Roma, está mandando ele ir, entrando no paradoxal. Como assim? O Espírito que está impedindo ele de ir, agora manda ele ir, é porque ele sabe que está chegando os momentos finais do seu ministério. Mas só que Paulo, antes de trilhar a via dolorosa do seu ministério, que todo dia alguém há de trilhar, ele tem um último desejo. Qual é o último desejo de Paulo? Conhecer a igreja de Cesareia de Filipe. Pastor, quem é Filipe? Filipe é um dos 7 diáconos que foram ungidos pela mão dos 12. No ano 59, Filipe virou referência entre as lideranças da igreja de Cesareia. Por que ele se torna referência como pastor da igreja de Cesareia? Porque ele é um dos 7 diáconos. Entre os 7, 4 já haviam sido martirizados, 2 desaparecendo na história. O primeiro mártir sendo Estevão, e quem ganhou ênfase no ministério foi Filipe. Pastor, por que Filipe ganha ênfase no ministério em Cesareia? Somente como pastor? Não, porque ele não era exemplo só como líder. Ele era exemplo como pai, porque a igreja de Filipe começava dentro de casa. Por quê, pastor? Porque Filipe tinha 4 filhas que eram adultas. Eu não estou falando de jovens, eu estou falando de mulheres com mais de 30 anos de idade. Elas eram adultas, nunca encostaram em homens virgens e profetisas. Então isso trouxe uma ênfase para o ministério de Filipe, ao ponto de ele ficar reconhecido em toda a Cesareia, e o próprio leão entre os apóstolos, Paulo, ter o desejo de conhecer a igreja de Cesareia de Filipe. E comece a pasmar vocês a partir daqui, quando anunciam que Paulo vai chegar em Cesareia, a cidade para. Pastor, por que a cidade para? Porque é uma era que não existia rede social. Hoje, se você quiser conhecer um cantor, um pregador, é só você botar na rede social o nome dele, você vai saber cor, tonalidade de voz, tom de pele, jeito de vestir. Eu, sem nunca ter pisado aqui, minha foto já está na parede, por causa de rede social. Mas naquela época não existia, ok? O máximo que os irmãos de Cesareia conheciam Paulo era pelos delitos e famas do ministério, pelas pedradas, pelas fomes, pelos sofrimentos, pelas tentativas de assassinatos, por milagres como de Dorcas, por cadeias que Paulo, quando estava com Silas, que treme quando estava com Silas. Então as famas do ministério eram pelos delitos, e o mais próximo que eles tinham de Paulo
era pelas cartas lidas pelas vozes dos obreiros, sabendo que a letra era dele, mas sem saber sua tonalidade de voz. Não foi à toa, eu não tenho muito tempo, não posso me alongar na introdução. Não foi à toa que antes de Corinto conhecer, quando recebeu a sua carta, está lá em 1 Coríntios 10. Pela carta, parece a de um Deus. Por quê? Porque a gente está falando de alguém que, além de ser doutor da lei, é poliglota. Falava fluentemente o hebraico, que era a língua atual, o aramaico, o idioma de Moisés, o latim, que era o idioma romano, e o grego, que era de Tarso da Cilícia, da onde ele cresce. Então ele não só fala 4 idiomas fluentemente, mas como escreve os 4. Então os filósofos de Corinto, quando viram a escrita, olharam e disseram: isso aqui é um deus grego. Mas quando viram ele pela primeira vez, lá vem Paulo, com face desprezível, a qual não tem nenhum valor. Por quê? De tanta pedrada, fome, sede, nudez, deserto, a sua pele foi se rachando, seu cabelo foi caindo, a sua estatura já era desprezível. Então o que ele escrevia não era compatível com o que viam. Então a fama de Paulo chegando em Cesareia, todo mundo estava preparado para lhe receber. A gente está falando do leão entre os apóstolos. Mas quando ele pisa em Cesareia, as 4 filhas de Filipe tratam dele humanamente. Uma cuida do dormitório, outra cuida das enfermidades auxiliando Lucas, outra da alimentação e outra da estadia. E Paulo se sente em casa. Mas lá vai. Parece, Mauro, que a vida com Deus é um paradoxo. Quando está tudo indo bom demais, é para preparar que vai ficar ruim. Ele se sentindo em casa, sendo bem tratado. Do nada, pastor Alexandre, o Espírito vai até Jerusalém, invade a mente de um profeta conhecido como Ágabo e diz: Ágabo, vai a Cesareia de Filipe e avisa para Paulo que se ele vir para Jerusalém, vai ser preso pelos judeus, entregue na mão dos gentis e vai morrer. A pergunta que não quer calar é: por que Cristo gosta de alfinetar a gente? Como assim alfinetar a gente? Porque a profecia de morte tem que ser justo na cabeça de Ágabo. Qual o problema? Você tem noção de quem era Ágabo? Em Atos 11, 28, Ágabo havia profetizado uma fome no mundo. Essa fome no mundo trouxe no globo terrestre escassez de pão, cevada e água, ao ponto da economia do planeta cair pior do que os períodos de José no Egito. Então Ágabo, reconhecido como profeta do terror, todo mundo tinha pavor do que saía da boca de Ágabo. E olha como é que Cristo é estrategista. Jesus dá uma profecia de peso na boca de quem tem peso para falar. Ele pega Ágabo, pelo menos alguém decora comigo. Ele pega Ágabo. Ágabo caminha 38 quilômetros até Cesareia. Quando ele chega na porta de Cesareia, os irmãos, reconhecendo Ágabo, perguntam: é de paz a tua vinda, profeta? Ele responde: me levem até Paulo. Se você não dá glória, tem alguma coisa estranha, que eu vou explicar agora. Por quê? Repito, é uma era que não existia rede social, não tinha cartaz de divulgação para dizer que Paulo vai estar pregando aqui na Nova Unção. Não tem cartaz de divulgação, rede social ou vinheta para dizer que ele vai estar perto de Nova América, em Auma ou pelas redondezas. E outra, quando Paulo chegava numa cidade, era proibido alguém dizer que ele estava lá. Por quê? Porque ele era o número 1 da cassação da espada romana. Roma estava atrás dele para pegar ele vivo ou morto. César havia liberado centenas de centuriões à caça de Paulo para matar ele. Quer ver? Um centurião comanda um centúrio. Um centúrio são 100 homens. Então centenas de centuriões, cada um das centenas comandando 100. Milhares de soldados com a espada desembainhada procurando Paulo para matar ele. E qual o problema nisso? Porque se alguém denunciasse para algum soldado romano que Paulo estava em Cesareia, Cesareia sofreria as consequências. Por quê? Porque abrigar foragido da justiça é crime militar. Então se Cesareia não denunciou, abrigou ele, é um crime. A cidade tem que sangrar. Então não podem denunciar Paulo por amor ao ministério dele ou por temor das consequências que abrigar ele vai trazer para a cidade. Ninguém falou que ele estava lá. Aí veio um profeta do meio do deserto, para na porta da cidade. Alguém só pergunta: é de paz a tua vinda? Ele responde: me levam até Paulo. Não foi, irmão. Acho que 3 pessoas, mas no decorrer vai funcionar. Vamos lá.
quando pegam Ágabo, conduzem ele até a casa de Filipe. Agora pasmem com isso aqui. Ele mete a mão num cinto atrás da porta. Com o cinto ele amarra as mãos e os pés, se enrola no chão feito um doido. Os varões que estavam sendo admoestados pelo Espírito Santo através de Paulo param e olham para Ágabo, reconhecendo e vendo ele todo amarrado. Ágabo grita enquanto todos estão em silêncio: assim diz o Senhor, o dono deste cinto vai ser preso pelos judeus, entregue na mão dos gentis e vai morrer. As 4 filhas de Filipe choram. Por quê? Por que Ágabo tinha que meter a mão atrás da porta, gente, para tirar um cinto? Isso aqui é cultura judaica, meu líder. Como assim cultura judaica? É costume entre os judeus. Quando fosse trabalhar na lavoura, porque o povo judeu é um povo agrícola, por isso que a profecia de Abacuque denota figueira, videira, oliveira, falando que a Babilônia vai quebrar a economia de Jerusalém, Jerusalém ia falir. Como eles são um povo agrícola, o povo judeu, quando acordava na alvorada para ir trabalhar na lavoura, eles afivelavam o cinto, porque cinto afivelado para o judeu representa hombridade, dignidade e honra. Mas ao entardecer, quando eles voltavam para casa, na frente da família, eles soltavam o cinto e penduravam atrás da porta, para provar para a família que não quer problema e quer descansar do seu fardo. Por isso eles penduravam. E agora pense, dezenas de varões dentro de casa, dezenas de cintos misturados atrás da porta, e outra, não tinha como saber qual cinto era de Paulo, porque não tem cinto de fivela como no século 21, para alguém olhar e dizer: o da Calvin Klein é a cara de Paulo, o da Louis Vuitton é a cara de Paulo, o da Gucci é a cara de Paulo. Não, gente, é tudo couro padrão, tudo igual. Aí o profeta mete a mão atrás da porta, um monte de cinto misturado, ele começa: esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse é o dele. Pega um cinto aleatório, Mateus, amarra as mãos e os pés, todo mundo atônito, olhando para o profeta. Ele diz: o dono desse cinto vai ser preso pelos judeus, entregue aos gentis e vai morrer. As 4 filhas de Filipe, que guardaram o cinto, choram na hora e espontaneamente gritam: Paulo não! Todo mundo, entendendo que o cinto era o de Paulo, começa a chorar desesperadamente. E quando Paulo vê o grito de choro da multidão, a alma dele grita espontaneamente dizendo: Senhores, não me entristeçam com vossas lágrimas, porque eu não estou preparado apenas para padecer, mas para morrer se for necessário, porque a morte para mim é um ganho. Mesmo preparado para morrer, o clima, Mauro, para ele acaba em Cesareia. Por que o clima acaba em Cesareia? Porque lidar com multidão é complicado. Complicado como assim? Enquanto não conheciam Paulo: sou seu fã, quero pregar igual você, seu líder igual você, que o meu lenço cure igual o seu, ver divinos milagres como de Dorca, cadeias que tremem quando você aparece, eúticos que ressuscitam quando cai da janela. Mas quando no meio da multidão de fã, um diz: vai morrer, a visão de todo mundo muda. Por quê? Porque o povo é assim, vai mais pelo que falam do que na verdade pelo que é. Mas só que Paulo já está preparado com multidão. Ele chama Lucas e diz: Lucas, vamos prosseguir viagem, porque a profecia de Ágabo acabou com o clima. A depressão do povo está me machucando, vamos embora. Eles vão no porto marítimo de Cesareia. Quando ele entra no barco, vai para outra margem, os irmãos de Cesareia chorando ao ver ele partir. Ah, irmão, falo de novo, porque Jesus gosta de alfinetar a gente. Ele entra no barco sem avisar ninguém que vai chegar no porto perto de Jerusalém. Quando ele vai chegando de longe, já tem outro profeta esperando ele chegar. Quando ele pisa na areia, o profeta: Paulo, se tu for para Jerusalém, tu vai preso e vai morrer. Gente, 2 profecias de morte em menos de 24 horas. Paulo respira fundo, prossegue em viagem. Quando chega em Jerusalém, mesmo de cabeça raspada em propósito, é reconhecido pelos judeus. Levam ele para o sinédrio para ser julgado. E mesmo um poliglota, 4 idiomas, falando grego e hebraico fluentemente, doutor da lei, dupla nacionalidade, os judeus estão com sangue no óleo. E gente, não dá para se justificar para gente que já tem opinião formada ao nosso respeito. O pensamento não muda.
Ele tendo a última carta da manga, sou cidadão romano, ninguém pode tocar nele, porque Roma subjugava os judeus, e se o sangue de romano caísse do chão, haveria uma guerra mundial contra Jerusalém. Liberam ele. Entregam ele na mão de Júlio, o centurião da corte augusta. Quando colocam ele Creta dentro da embarcação, olha como a chamada confronta a gente. Paulo está doente de jejum. Quero ver se tem alguém aqui comigo. Ele está doente de? Me responda as irmãs que têm mais experiência. Alguém doente pode ficar sem comer? Porque doente que não come, a imunidade abaixa, podendo levar a óbito. Então, se ele não pode ficar sem comer, porque ele está doente e está de jejum? Porque a chamada é assim mesmo. Mesmo sem saúde para se manter, a gente tem que dar um jeito para ficar de pé, para manter a vida dos outros. Mesmo sem saúde para manter a gente, ele tem que se virar para manter a vida das pessoas, mesmo sem ter estrutura para manter a dele. Ele de jejum, na madrugada, o Espírito Santo desce na cabeça dele e grita: Paulo, avisa o capitão que não é para sairmos de Creta, porque se sair daqui vai ter uma tempestade que vai quebrar a embarcação e vai causar danos para a nossa saúde. Mesmo fraco, doente, Paulo chama Júlio, centurião, porque o centurião cria na fé de Paulo, e disse: Júlio, avise o capitão, não é para sair de Creta, vai ter tempestade. A tempestade vai quebrar o barco e vai destruir a nossa saúde. Júlio vai na cabine do capitão e diz: capitão, o mais procurado de Roma, o apóstolo e profeta Paulo. Arrepiou a cabeça aqui agora. Disse que não é para a gente sair de Creta, porque se sair daqui vai ter uma tempestade, vai quebrar o barco, vai destruir a nossa saúde. Sabe qual é a resposta do capitão? Quem é ele para falar da minha embarcação? Eu estou acostumado a viajar nesse ano, nesse dia, nesse mês, nesse horário. Conheço o barco na palma das minhas mãos. Vamos prosseguir viagem. E a Bíblia diz que Júlio acreditava mais no capitão pela experiência do que em Paulo pela profecia. E o problema começa aqui. Aonde? Quando eu acho que a minha experiência de vida vale mais do que a palavra de Deus. Quando eu acho que a minha experiência de vida vale mais do que conselhos de Deus na boca dos outros. E quem não ouve o conselho acaba ouvindo o coitado. Diz a Bíblia que prossegue em viagem, e costeando Quínido, de repente veio sobre eles um pé de vento conhecido como Euroaquilão. Repita: Euroaquilão. Tá fraco, vamos lá. Euroaquilão. E eu começo agora. Pastor, o que é Euroaquilão? Euroaquilão, pastor Alexandre, vem do termo grego evrakilon. E o que é evrakilon? Evrakilon no grego transliterado para o português significa vento que bate em dois lados. Vento que bate quantos lados? Quantos lados? Deixa eu literalizar para você o que é o Euroaquilão. Euroaquilão é isso aqui. É uma bolsa de ar quente que vem do deserto. Quando essa bolsa de ar quente que vem do deserto perde o curso do deserto, ela entra no mar, acaba batendo com uma engeada fria. Quando bate bolsa de ar quente com frio no alto mar, causa um choque térmico na atmosfera que lida com algumas consequências. Primeira consequência, o céu enegrece. Estando de dia, parece que está de noite. Segunda consequência, as neblinas descem. Os varões não se enxergam ao palmo. Terceira consequência, o vento fica forte. Mas o vento ficar forte não é o problema. O problema é quando a bolsa de ar quente bate com frio, dá um choque térmico na atmosfera e forma um redemoinho nos ares. Quando esse redemoinho na atmosfera encosta na água, para os americanos forma uma anomalia conhecida como tsunami, mas para os gregos uma tempestade chamada de Euroaquilão. Não é eu que digo, é o texto que diz que bateu no barco um pé de vento por nome Euroaquilão. John Bright, o escritor da história de Israel, ele diz que o redemoinho encostando na água levantou duas ondas quase de 14 metros cada uma, que cercou o barco e começou a bater nela ao mesmo tempo. E toda a embarcação, seja da vida ou marítimo, sustenta a pancada de um lado só. Quando você bate na direita, a esquerda sustenta. Bate na esquerda, a direita sustenta. Bate na frente, a retaguarda sustenta. Mas apanhar de dois lados ao mesmo tempo não é para qualquer um. Não foi? Então deixa eu literalizar para você. O que é um Euroaquilão? Euroaquilão é isso aqui. Um jovem que gosta de briga, mano.
O jovem que gosta de briga, quando alguém arma para o golpear da frente, é automático. Uma das pernas vem para a retaguarda, para na retaguarda ele montar uma estrutura para sustentar o impacto que vem da frente. Quando na retaguarda ele arma a estrutura para sustentar o impacto que vem da frente, vem alguém na retaguarda, na rasteira, e dá uma banda na estrutura dele. Ele tomba sem sentir. Por quê? Porque a retaguarda, alguém quebrou a estrutura dele sem ele esperar. Euraquilão é isso aqui: quando você apanha onde você espera e sofre apanhando onde você menos aguarda. Melhorou um pouco, mas vou tentar de novo então. O que é um euraquilão? Euraquilão é isso aqui: você está vivendo guerra na rua, vem para casa atrás de paz. Chegando em casa, guerra dentro de casa. Vivendo problema em casa, vai para a igreja atrás de descanso. Chegando na igreja, problema dentro da igreja. Vivendo problema na igreja, vai para o trabalho para distrair a mente. Chegando no trabalho, problema no trabalho. Euraquilão é quando você vive guerra na rua, em casa, no trabalho, na igreja. Isso aumenta a tua ansiedade, abaixa o teu autoestima, e você grita como todos na embarcação: e perdeu a nós a esperança de nos salvar. Pastor, por que perdeu a esperança de todo mundo se salvar? Porque o choque de duas ondas rachou o casco. E quando racha o casco, John Bright diz que a cada 30 minutos de tempestade, 2 metros d'água subia dentro do barco. 1 hora de tempestade, 4 metros d'água subiu ao barco, ao ponto dos marinheiros perceberem que o barco está quase virando. Descem no porão, vem a proa cheia d'água, ao ponto de perder batel e leme. Eles olham um para o outro e gritam: vamos todos morrer. Os marinheiros batem na cabine do capitão e dizem: capitão, perdemos bombordo, daqui a algumas horas o barco estará submerso, cheio d'água, ou vai quebrar. Vamos todos morrer. Sabe qual é a primeira coisa que acusa na mente do capitão, gente? O que, pastor? O tribunal da consciência. Por que o tribunal da consciência? Porque algumas horas o profeta disse: não saia de Creta, vai ter tempestade. Mas só que ele achava que a experiência de vida dele valia mais do que a palavra de Deus. Agora a consciência está gritando: tu não ouve ninguém, né, cara? Que é sempre do seu jeito, sempre da sua forma. Tu acha que é o cara que manda em tudo, só porque é formado no barco. E agora a embarcação inteira vai perecer por causa da sua displicência. Ele, sabendo que a culpa era dele por não ouvir o profeta, para tentar se omitir no naufrágio, o que ele faz? Ele vai anunciar o naufrágio por classes. Como assim por classes? O capitão chama os tenentes e grita: tenentes, prepare que vamos morrer. Os tenentes são os sargentos: sargentos, se prepare porque vamos morrer. Sargento chama os cabos: cabos, prepare porque vamos morrer. Cabos chama os marinheiros: marinheiros, prepare porque vamos morrer. Marinheiros chama os prisioneiros: prisioneiros, prepare porque vamos morrer. Os prisioneiros chacoalham Paulo na oração e gritam: Paulo, para de orar, porque vamos morrer. Paulo se levanta sozinho, no meio de 275 tripulantes, e diz: aqui dentro ninguém morre. Não, só 3 pessoas, dá para ficar mais forte. Então vou melhorar um pouco, pastor Alexandre. Capitão chama tenente: morremos. Tenente, sargentos, morremos. Sargento, cabos, morremos. Cabos, marinheiros, morremos. Marinheiros, prisioneiros, morremos. Mas quando os prisioneiros chacoalham Paulo na oração e diz: Paulo, vamos morrer, Paulo se levanta sozinho, no meio de 275 tripulantes, e diz: aqui dentro ninguém morre. Já que a maioria levantou a mão, eu vou tentar literalizar mais um pouco, só para ver se dá para alguém voar dessa cadeira para dar uma glória. Como Paulo tem tanta certeza que ninguém morre? Te explico. Para que servem os marinheiros? Comandar e organizar a estrutura do barco. A estrutura quebrou, morremos. Para que servem os cabos? Prenderem corda e manusear velas. Cordas e velas arrebentaram, morremos. Para que servem os sargentos? Organizar a tripulação. Virou desordem na tripulação, morremos. Para que serve tenente? Levar relatório da tripulação para o capitão. Não tem relatório, morremos. Para que serve o capitão? Conduzir o barco está quase virando, morremos. E o que eu
não consigo entender é se os formados, os patentes da tripulação está dizendo que vai morrer, porque um fabricador de tendas que só entende de linha, agulha e tricotar está dizendo que ninguém vai morrer. Sabe por que Paulo diz que ninguém vai morrer? Por quê, pastor? Porque Paulo não anda por vista, Paulo anda por fé. Alguém pegou de pé ali, mas alguém pegou de pé ali. E quem anda por fé não anda na negatividade do que pensam, independente do estado, independente da guerra política, independente da crise, independente das contas atrasadas. O dono da tempestade, antes da tempestade, me garantiu na tempestade que se o vento viesse, ele entraria na tempestade para me tirar da tempestade. É por isso que o diabo fica doido. Todo mundo dentro de casa na guerra política atento, todo mundo preocupado com o que vai comer e pagar amanhã, todo mundo louco por causa da crise do país. Aí alguém diz, no meio dessa guerra econômica, o errado se passando por certo e o certo se passando por errado, como é que tu tem força para ir para a igreja? Aí você diz, é porque eu estou tranquilo, porque antes do vento, o dono do vento entrou no vento para me garantir no vento e dizer, quem manda no vento sou eu, e a gente vai chegar do outro lado. Se você pode, por gentileza, dê um abraço a alguém que está do teu lado. Diga, não perca seu sono, fica tranquilo. Diga, antes da tempestade, Jesus já sabia da tempestade. Ele já sabia das tuas fraquezas, já sabia das tuas quedas, já sabia dos teus fracassos. Só você que fica se martirizando como é, quando erra. Quando ele te chamou, ele já sabia que você ia errar e te quis. Então ele me quis por quê? Porque para Deus, quanto pior, melhor. Por que quanto pior, melhor? Porque quando tu chega aqui com a tua roupa grande, com a tua santidade, a glória é sua, parabéns para você. Mas quando você chega aqui que nem Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. Aí Deus diz, fica tranquilo, por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou falando para alguém que não merecia a chamada, mas ele disse, eu preciso mostrar para o diabo que eu pego quem não é e faço ser, porque a glória é minha. Se eu te garantir, ninguém morre. Meu tempo está acabando. Eu preciso só entregar mais duas antes de entregar o microfone. Mauro, meu líder, esqueci seu nome. Pastor Eduardo. Por que Paulo tem tanta certeza que ninguém morre, pastor Eduardo? Sabe por que ele tem certeza que ninguém morre? Porque Atos 27 trata do ano 49 depois de Cristo. Mas só que no ano 45, 4 anos antes, quantos anos antes? Ele foi preso em Éfeso, na pior cadeia penitenciária máxima da época, ao ponto de escrever 2 Coríntios 1 dizendo, senhores, não esqueçam da minha aflição na Ásia, sofri tanto ao ponto de pedir para morrer. Nas 13 epístolas, a primeira vez que ele pede para morrer é nessa cadeia, essa gruta fria, 2 anos e meio, o diabo tentando oprimir ele psicologicamente, porque nenhuma carta podia chegar até ele, porque quando o diabo, ele vê que o nosso coração é bom demais, ele tenta nos oprimir com a solidão, tá vendo? Você faz por todo mundo, mas ninguém faz por você. Paulo aprisionado dentro da cadeia. Quando a cadeia acaba depois de 2 anos e meio, pegam Paulo e levam ele para Colossos, na casa de Filemon, porque Filemon já havia preparado um quarto para ele descansar. Enquanto isso, o Espírito Santo lá em Corinto avisa Tito, o jovem pregador de 26 anos de idade, diz, Tito, vai até Paulo. Por que Tito está indo para Paulo? Porque a igreja de Corinto estava dividida. Quando Tito chega no quarto, diz, Paulo, a igreja de Corinto rachou. Rachou por quê? Porque 2 anos e meio que não tem notícia tua, não tem rede de esgoto, não tem Fuxico Gospel, não tem Bandeirante, não tem SBT. Para alguém noticiar dizendo que tu está preso, 2 anos e meio sem ouvir tua voz, estão achando que você está morto. Os falsos líderes estão tentando se levantar para dizer que Cristo não é só contigo, porque é sempre assim, pastor Alexandre.
Toda vez que a liderança se ausenta, sempre se levanta o falso líder para tentar rachar os projetos que a liderança causou. Mas só que Paulo sabe quem é, e quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Mas só que Paulo não vai mandar a segunda carta por causa daqueles que estão tentando contra o ministério dele, mas por causa daquele que ainda o ama. Então ele escreve 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, a partir dali, e diz: Tito, quando você levar a carta, lê para eles, para que eles entendam o porquê eu desapareci tanto tempo. Leia a partir de onde? Capítulo 11, verso 24. Sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite, passei fome, sede, frio, perigo de salteadores, fui apedrejado, dado como morto, e sofri 3 naufrágios. Sofreu quantos naufrágios? Só que 4 anos depois, em Atos 27, ele vai sofrer mais? 4 anos atrás ele escreve que sofreu? 4 anos à frente mais? 3 mais 1? Por isso que capitão olha para tenente e diz: morremos. Tenente para sargentos: morremos. Sargento para cabos: morremos. Cabos já pegou, né? Para marinheiros: morremos. Marinheiros para prisioneiro: morremos. Quando chacoalha a palha e grita: Paulo, vamos morrer. Paulo grita: aqui ninguém morre. Como tu tem tanta certeza? Aí Paulo grita: porque de vocês é o primeiro naufrágio, o meu já é o quarto. Aleluia! Aleluia! Para você dar um glória mais forte ou voada aí. Era como se Paulo olhasse para o diabo, para o vento, para a tempestade, para os demônios, para os invejosos, e gritasse: sabe por que aqui ninguém morre? Por quê? Porque se o diabo não me matou na primeira, se o diabo não me matou na segunda, se o diabo não me matou na terceira, não vai ser no quarto naufrágio que ele vai me matar. Segura a mão de alguém que está do teu lado, segura, e diga: sustenta a tua onda, segura teu vento, sustenta a tua prova. Não foi a primeira vez que tentaram te matar, não foi a primeira vez que tentaram acabar com o teu relacionamento, não foi a primeira vez que tentaram acabar com a tua reputação, não foi a primeira vez que tentaram fechar a tua igreja, não foi a primeira vez que tentaram acabar com a tua família. E se até hoje Deus não deixou o diabo te matar, não vai ser agora que ele vai deixar. Alguém pegou de pé? Então vou profetizar para ver se mais alguém pega. Para a tua casa ninguém morre, para o teu ministério ninguém morre, para a tua família ninguém morre. Assim diz o Senhor: enquanto você estiver de pé no barco da tua família, ninguém morre. Diga para alguém: sustenta. Ai, acabou o tempo. Diga: sustenta. Não é por você, é por quem depende de você. Posso entregar o microfone agora? Posso? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Você não quer não? É a primeira vez, você já quer que eu não volte, né? Se o pastor liberar mais 5 minutos, eu continuo. Se ele não liberar, eu paro. Pode parar? Liberou? Então aplaude a Jesus. Cinco minutos mal. Eu vou provar 3 coisas bem rápidas. Primeira coisa: Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios dizendo que ninguém vai morrer. E qual o problema nisso, pastor? Não era para Paulo ter escrito isso. Quem era para ter escrito isso, pastor José? Lucas. Por que Lucas? O evangelista mais detalhista da história. Prova: Lucas foi o único, meu nego, que escreveu o Evangelho de Lucas 22, a partir do 4:4, dizendo que Jesus sangrou no Getsemane, sofrendo de hematidrose. Hematidrose é quando glândulas sudoríparas, que são pequenas veias que ficam debaixo dos pelos, converte o suor em sangue. Isso foi descoberto em 1982 na Inglaterra, quando um jovem inglês, ele sangra pela pele. E o sangue foi tanto ao ponto do suor escorrer do corpo de Jesus, deixar Jesus vermelho e escorrer pelas pedras até o chão. Lá vai, entre 10 milhões de pessoas, só uma sangra. Por que sangra pela pele? Por causa de falta de oxigênio no cérebro, por causa da pressão do que ele está sentindo. Jesus está vendo a crucificação antes da cruz.
antes da cruz física, ele está sendo crucificado psicologicamente, não só pelo peso do pecado, mas pela dor do açoite. Ele sofre tanto que o cérebro dele para de oxigenar, e para não explodir e nem ele infartar, Deus faz ele sangrar. Não sendo suficiente, o próprio Deus manda um anjo para lhe consolar. Só Lucas fala disso. Lucas é tão detalhista que ele é o único que fala da história da viúva de Naim, mas é tão detalhista que ele é o único que fala que no capítulo 2 Jesus se perdeu na festa enquanto José e Maria voltavam na caravana para Nazaré. Se ele é tão detalhista ao ponto de escrever com detalhe Atos dos Apóstolos e segredos do Evangelho que nenhum outro evangelista escreveu, porque ele perdeu, meu pastor, essa pérola de escrever em Atos 27 que já era o quarto naufrágio de Paulo. Sabe por quê? Não é Lucas que escreve, mas é Paulo. Por quê? Porque quando Paulo afundou 3 vezes não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá. E por que Paulo tem que escrever? Porque senão para todo mundo o quarto de Atos 27 seria o... E para que não seja o primeiro, ele já disse que antes sofreu, e com esse seria o... Era como se Jesus no quarto naufrágio olhasse para ele e dissesse: agora você entende porque eu te fiz apanhar 3 vezes e ninguém te ajudou? Agora entende porque eu te fiz levar 3 facadas e ninguém esteve lá? Agora entende porque eu te permiti se decepcionar 3 vezes e ninguém te ajudou? E teve gente que falou que quando o pau quebrar me procura, tu procurou e não ajudou. Quando o negócio apertar me liga, tu ligou e deu desligado. E outra, foi Deus que não deixou você ser ajudado para depois não jogar na tua cara para dizer que você só chegou porque eles fizeram. Então por que Deus deixou apanhar 3 vezes e dar um jeito sozinho de levantar 3 vezes? É simples. Para no quarto naufrágio, quando todo mundo... Por quê, pastor? Porque os 3 primeiros naufrágios foi sozinho, e o quarto público. Por que só o quarto é público? Porque todo mundo vai olhar e dizer: vamos morrer. Aí Deus vai gritar no ouvido de Paulo: não é que vão morrer, é que chegou a hora de fazer o teu nome. Porque eu já te dei estrutura 3 vezes para manter pessoas vivas em cenários que você quase morreu. Por quê, pastor? Porque só pode falar de lágrimas quem sabe o que é chorar. Só pode falar de dor quem sabe o que é ser ferido, e de perca quem já perdeu. Segura a mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: tem cenários que Deus poderia te livrar, mas não vai livrar. Tem situações que Ele poderia intervir, mas não vai intervir. Gente, sexta-feira, voltando de Maricá, pastor Abner Ferreira me ligou e disse: vem pregar na vigia da sede Madureira. Chegando em Bangu, botaram pistola na minha cabeça, levaram meu iPhone 13, levaram meu carro, levaram tudo que era meu, e eu estava indo fazer a obra. Porque eu não falei: Deus, por que tu não mandou teu anjo acabar com aquele cara? Aí Deus falou para mim: sabe por quê? Porque eu estou te dando estrutura para fazer pessoas segurarem e sustentarem em cenários que você quase pensou em desistir. Tem guerras que Deus pode te livrar, mas não vai. Tem guerra que Deus pode te tirar, mas não vai. Por quê? Para mostrar para todo mundo que tu é capaz de passar por cima dessa, e que o poder dele é que te sustenta nessa guerra, e que se não fosse ele, você morreria. Mas graças a essa graça que te abraça, você passou por esse vento, e você e a tua casa estão de pé na tempestade. Pega a última, pastor Alexandre. Essa é formidável. Para mim essa é a chave. Por que a chave? Porque no quarto naufrágio, até Paulo pensa que não vai sair dessa. Por que Paulo pensa que não vai sair dessa? Porque o Espírito grita para ele: tem de bom ânimo. Quando Jesus falava tem de bom ânimo, era só nos piores momentos, nas tempestades. Paulo está ficando triste, dizendo: eu acho que dessa a gente não sai. Quando a alma dele está esmorecendo, o céu grita: tem de bom ânimo. Quando ele levanta a cabeça, o Espírito diz: eu tenho te entregue a todos que navegam contigo em suas mãos. Meu pastor, por que Deus está falando que está entregando todo mundo na mão dele? Porque Paulo está vendo os marinheiros desamarrar os botes para fugir.
E quando o Espírito fala isso, eu te entreguei todo mundo nas tuas mãos. Paulo grita para os marinheiros que estás amarrando os botes: se eles pularem, não vou poder salvar ninguém. Gente, Paulo doente, sem saúde, onda de 14 metros, em alto mar, que nem nadador sobrevive. Como Paulo está dizendo que vai salvar 275. Sabe por quê? Porque o Senhor gritou: te entreguei todo mundo em suas mãos. Interpreta, pastor, lá vai. Era como se o Espírito dissesse no ouvido de Paulo: Paulo, se um pular do teu barco, menos um não acreditou em você porque não quis. Se 2 pularem do teu barco, menos 2 não acreditaram na tua chamada porque não quiseram. Se 3 pularem do teu barco, menos 3 não acreditaram no que eu depositei na tua mão porque eu não quis. Mas Paulo, se você pular do barco, menos 275. É Deus dizendo: pule quem quiser, presidente. Quem não pode pular é você. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Fica de pé, de pé, de pé. Desvia quem quiser, quem não pode desviar você. Sai da tua igreja quem quiser, quem não pode sair é você. Porque a tua insistência mantém a sobrevivência de quem navega contigo na embarcação. Agora entende? Ai, cantria, alabaxeia. Agora entende? É porque filho apronta, marido vacila, namorado vacila, parente erra. E tu fala: Deus, por que filho que apronta eu que sofro? Marido vacila e eu que sofro. Namorado erra e eu que sofro. Porque tudo o Senhor cobra de mim. Cobra dele que errou. Aí Deus diz: eu cobrar dele? Foi na mão de quem que eu entreguei o barco? Na dele ou na sua? Na minha. Então eu sustento você para você sustentar a embarcação. Deus não vai colocar, casal, na mão de ninguém responsabilidade que é de você. Deus podia chegar no vale e dizer: ossos, quem criou vocês foi eu, ouçam a minha voz. Mas infelizmente Deus não fala com osso. Deus pega o profeta, leva no vale e diz: Ezequiel, poderão eu reviver? Tu sabe. Então profetiza. Mas Deus, se tu que é o dono do vale, por que tu não fala? Aí Deus diz: porque eu não falo com osso, eu falo com o profeta. E o profeta é quem vai falar com o osso. É Deus dizendo: esse cenário caótico que você está vivendo no parente, tu acha que Deus vai ficar cobrando de parente? Não, Deus vai cobrar de você, para você cobrar do parente. Pastor, meu filho faz o que quer, faz arruaça, vai para a rua quando quer, volta quando quer, vai porque você permite. Porque quem Deus levantou dentro daquela casa, você não quer te ouvir? De duas uma: ou porta da rua é serventia da casa, ou bota a perna de Deus para cantar. Porque quem manda lá dentro abaixo de Deus é você. E Deus me trouxe para profetizar: a ordem vai voltar para dentro de casa. Porque hoje Deus te coloca de pé na embarcação para salvar a tua família. E se tu tá de pé lá dentro, ninguém morre. Aplauda Jesus acima da cabeça. Presidente. É para Jesus.